Muito boa noite, estamos iniciando mais um Mesa Redonda Futebol Debate. Ó, coração assim, ó. Somos líderes. Timão. Aqueles que duvidavam e tal. Olha aí, estamos em primeiro lugar. Não, ó, olhando pra cima, não vemos ninguém. Céu aberto, céu de brigadeiro aqui, ó, só. Nada, não vemos nada na nossa frente. Coringão. Palmeiras com problemas, hein? São Paulo tomou um totó também no Rio de Janeiro. Santos fez uma bonita festa hoje e ganhou. Enfim, muita coisa legal. Daqui a pouquinho nós vamos direto pro Canindé acompanhar a festa da Portuguesa ao vivo. A Portuguesa ganhou agora há pouco, é campeã da Série A2, já subiu, né? O Sérgio Soares esteve com a gente semana passada, mas o Silvestre tá lá no meio do pessoal. O Silvestre parece que vai dançar até o Vira, pelo que eu ouvi falar. O negócio vai ser quente mesmo, né? Então vai ter muita coisa legal no nosso programa de hoje. Convidado especialista, muito querido de todos nós. Mas eu só quero reservar um minutinho para falar de alguém muito querido que se foi no transcorrer dessa semana passada. Fred Rincon. Fred foi sempre muito gentil conosco, foi sempre uma pessoa muito querida, um ídolo do futebol brasileiro e futebol colombiano, muito especialmente do Corinthians. Recentemente deu uma entrevista para todos nós aqui, muito alegre, de uma maneira muito divertida. Infelizmente o Rincon nos deixou, vai deixar uma saudade eterna para o mundo do futebol. Ele ajudou a elevar o patamar de jogo do futebol colombiano e, consequentemente, do futebol sul-americano. A nossa homenagem para o Rincon é singela. Nós vamos mostrar alguns dos momentos do Rincon aqui conosco no Mesa Redonda. Na sequência, a gente vai para um breakzinho e voltamos já já com a Festa da Lusa. O Rincon nos deixa, mas deixa uma imagem muito bacana e é isso que a gente quer que fique para todos vocês. Nossa homenagem a Fred Rincon. Não sempre quem ganha é o melhor, né? E eu acho que ganhou. Também foi um clube que veio vários jogos ficando nas primeiras posições. E eu acho que se os outros não ganharam, aproveitou o que menos errou, menos equivocou. Porque se vamos falar Cruzeiro equivocou muito. Eu tenho um respeito e tenho uma admiração muito grande pela história do Ronaldo. Então eu acho uma coisa muito injusta essas coisas que estão acontecendo. Por quê? Porque aqui no Brasil não se está apreciando o ídolo, está se apreciando o momento do cara. Aí depois disso aí, aqui na Colômbia é muito difícil, porque aqui é muito mais pronunciado que no Brasil, que também existe, eu sei que existe. O presidente querer mandar no clube, querer que o técnico coloque jogador, aqui é muito pior. E como o meu temperamento é aquele que vocês conhecem, eu prefiro ficar na minha e seguir para frente em outras coisas que talvez possa ser melhor. Eu tenho um defeito muito grande, cara. Eu sou muito honesto. Se não gosto, não gosto. Se gosto, gosto. E o Marcelinho aprontou demais, cara. Então, às vezes você fala, então, tudo fica no futebol. O jogador como o Marcelinho, às vezes tem que bater, né? Ok, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Antes da gente chamar o Marcelo Bassérgio, apresentar o nosso convidado de hoje, só uma cenazinha lá pro Canindé. O que está acontecendo nesse momento, meu caro Alexandre Silvestre? Não sei nem se o Silvestre está lá. Ó, Portuguesa levantando as taças. Vamos lá, vamos mostrar. Ô Flávio! Opa, vai Silvestre, boa noite. Vou evitar aparecer agora, porque a Portuguesa está subindo no pódio nesse exato momento, ao vivo no Mesa Redonda. A Lusa campeã da Série A2 do Campeonato Paulista no Canindé, venceu por 2-0 o São Bento. Olha o frisson da galera, mais de 12 mil torcedores apaixonados por aqui, muito choro, muita emoção. Jogadores pulando, vão erguer a taça. Foi um jogo truncado, viu, Flávio? Complicado, truncado, com 2 gols contra. Os zagueirões do São Bento meteram contra o Patrimônio e a Lusa fez 2-0. Portuguesa que volta à elite do futebol paulista após 7 anos. E tanto a Portuguesa quanto o São Bento estão de novo na primeira divisão. O jogo hoje foi mais simbólico. Teve a primeira final lá em Sorocaba 1-1 e hoje 2-0 aqui no Canindé. Muito legal sentir esse clima no Canindé. A torcida gritando é campeão. Vamos ouvir e ver.
casa cheia. É a ressurreição da Portuguesa num domingo de Páscoa, me disse o presidente Antônio Castanheira aqui na tribuna do Canindé, do estádio Oswaldo Teixeira Duarte, durante o intervalo. Ele que traz de volta a Portuguesa para a elite do futebol paulista, traz também o Bebeto, ex-craque, jogador de futebol, campeão do mundo em 94, como embaixador. Toninho Cecílio, que é nosso companheiro, sempre presente também no Mesa Redonda, na gerência de futebol. E o professor Soares fazendo mais um ótimo trabalho. É campeão mais uma vez, olha lá. É campeão, grande Portuguesa, Portuguesa de Desportos, que agora precisa, viu, Flávio, amigos do Mesa Redonda, conquistar a Copa Paulista para voltar a disputar Campeonato Brasileiro. A Portuguesa está sem divisão no Campeonato Brasileiro. Vai disputar a Copa Paulista agora ao longo da temporada para tentar ser a campeã e aí voltar à Série D, a 4ª divisão do Campeonato Brasileiro. Porque no Campeonato Paulista a Portuguesa volta a frequentar e a disputar os clássicos com os grandões, o trio de ferro mais o Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians. Muito legal, muito bacana. Na semifinal, a Portuguesa conquistou já a vaga com mais de 13 mil pessoas aqui no Canindé e hoje com 12 mil sagra-se campeã. Tá lá o Leãozinho, o mascote da Portuguesa, torcida Leões da Fabulosa, feliz da vida, e toda a colônia portuguesa. Já que estamos com tantos portugueses aí no comando técnico de times importantes do Brasil, por que não pegar onda nessa carona, nessa cauda de cometa, né? E a Portuguesa voltar a frequentar, a duelar com os gigantes. A imagem para vocês aí dos jogadores perfilados, a diretoria atrás, tem filho de jogador por ali no ombro, ó, girando camisa. Portuguesa que tem como capitão que vai erguer a taça o Luiz Ricardo, lateral direito experiente, 38 anos, com passagens importantes pelo São Paulo, pelo Botafogo. Portuguesa tentando aí buscar recursos, uma situação muito difícil, mas a Portuguesa sobrevive, respira e garante que isso aqui é um processo. Olha lá o Luiz Ricardo, camisa 2, fazendo a festa na frente do elenco. Parabéns, Portuguesa! Campeã paulista da Série A2. A taça vai subir, Flávio, das mãos do Luiz Ricardo! Para toda a galera portuguesa lusitana que comemora aqui no Canindé, momento de muita emoção no Mesa Redonda ao vivo. A ressurreição da Lusa num domingo de Páscoa. Que seja só um passo de vários outros passos rumo à elite, Flávio Prado. Muito legal, Silvestre, muito bacana. Mostramos ao vivo a entrega da taça para a Portuguesa e que as coisas se assentem lá no Clube do Canindé. Boa noite, Marcelo Vazégio. Boa noite, Flávio Prado, boa noite aos nossos amigos da mesa, aos nossos telespectadores. Mais um Mesa Redonda começando, domingo super movimentado, a Lusa se sagrando campeã, o São Paulo tomando uma surra do Flamengo no Maracanã, tem também Santos, Palmeiras, Corinthians, enfim, muita coisa bacana pra gente repercutir. E é claro que você aí de casa nos ajuda a fazer o programa através da hashtag Mesa Redonda no Twitter. Interaja conosco, traga a sua opinião, sua dúvida para os nossos comentaristas, enfim, nos ajude a fazer o programa através da hashtag Mesa Redonda no Twitter, porque assim você também concorre a prêmios super legais. Eu vou falar os prêmios de hoje que estão imperdíveis. Olha só, o primeiro prêmio é uma camisa polo do Avaí tamanho P, que vem acompanhada do kit CrossFox, com boné, máscara e o livro Tudo Pode Dar Certo, de Paulo Henrique Dursi. Aliás, todos os prêmios de hoje acompanham o kit CrossFox. Além da camisa do Avaí, nós temos também hoje a regata do Santos, tamanho M, uma regata lindíssima do Santos, e também uma camiseta do Palmeiras, tamanho G, camiseta do Verdão também para você. Pode ser sua, mas Marcelo, como faz para que eu ganhe estes prêmios? Como eu faço para ganhar estes prêmios? Muito simples. Interaja conosco através da hashtag Mesa Redonda no Twitter,
vote na enquete do site GazetaEsportiva.com. Acesse lá nosso site www.gazetesportiva.com. A enquete de hoje é a seguinte: o São Paulo sente a pressão em jogos contra times mais fortes? Vídeo o que aconteceu na final do Paulista lá no Allianz Parque e o que aconteceu hoje no Maracanã? Sim ou não? Além disso, envie um e-mail para a nossa produção, um e-mail para o endereço mesa@tvgazeta.com.br, repetindo, mesa@tvgazeta.com.br, com suas principais informações, nome, endereço, CEP, para que nossa produção possa entrar em contato com você, caso você seja um dos vencedores e acabe levando estes prêmios imperdíveis para casa. No final do programa, eu trago o resultado da enquete de hoje. Combinado, Flávio Prado? Beleza, Marcelo, legal. E os prêmios, você sabe, né? A gente vai entregando aos poucos e tal, então fique atento que não vamos repetir. Vai uma vez só, então fique esperto e hashtag Mesa Redonda. Se a gente entrar nos Trend Tops, vai ter um prêmio especialíssimo, tá? Como especialíssimo é o nosso convidado de hoje. O homem sabe tudo de esporte, não só de futebol. Vamos lá. Hoje o Mesa Redonda tá importante demais, galera. E eu falo isso porque o nosso convidado deste domingão é um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Com mais de 50 anos dedicados ao mundo esportivo, o querido José Carlos Brunoro foi atleta profissional de vôlei, técnico, dirigente dos bão, com destaque para a atuação dele no Palmeiras da Parmalat, e já trabalhou em diversas áreas do esporte como futebol, Fórmula 1 e basquete. Você já fez coisa, hein, Brunoro? Seja muito bem-vindo ao Mesa, amigo. Muito boa noite, José Carlos Brunoro. Obrigado. Prazer enorme te receber aqui. Obrigado, Flávio. É um prazer sempre estar voltando aqui, falar com os amigos todos, né? Que aqui eu tenho amigos, né? É sempre bom ficar à vontade assim. Obrigado pela homenagem e vamos falar. É isso aí. Celso Cardoso conosco, Chico Lang conosco, Paulo Sérgio conosco e também o mestre Alberto Helena Júnior. Boa noite, mestre. Tudo bem? Tudo ótimo. Beleza. Se melhorar, estraga. Perfeito. Brunoro, o que significa, e o Silvestre daqui a pouco volta lá do Canindé, esse retorno da Portuguesa, essa retomada da Portuguesa? Bom, em primeiro lugar eu queria cumprimentar o Toninho e o Sérgio, amigos e profissionais extremamente competentes. Eu acho que a retomada da Portuguesa tem dois significados, né? Primeiro, a volta de uma tradição, de uma equipe super tradicional, né, que sempre enalteceu, revelou grandes jogadores do futebol brasileiro. Eu acho que isso é importante para o futebol. E segundo, que essa nova gestão está fazendo um trabalho muito profissional, muito legal. O presidente tem feito algumas ações de marketing, algumas ações de gestão diferentes. Ele está trazendo patrocinadores, aliando a negócios com a colônia portuguesa. Isso tem dado frutos econômicos enormes. E o Toninho e o Sérgio, que se dão muito bem dentro de campo e fora de campo, fazem aquele trabalho complementar que a direção tem. Então, no futebol não se ganha só dentro de campo e não se ganha só fora de campo. Essa junção é que a Portuguesa está fazendo e espero que continue assim. Me dá um exemplo dessa ação de marketing que você falou, ligando a colônia portuguesa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, vou citar o nome de uma cerveja, não sei se é possível, a Estrela Galícia. Ela é uma marca tradicional de patrocínio e ela aliou algumas coisas com a Portuguesa, fazendo com que a distribuição das padarias, coisas do tipo, fossem usadas para a distribuição da cerveja também. Perfeito, né? perfeito. Então, algumas ações assim são importantes. É um canal forte que a Portuguesa tem. Sim. Né? E isso deve ser usado com inteligência, como ele está fazendo. Perfeito, legal. Perfeito. Daqui a pouquinho o Silvestre volta lá do Canindé. Vamos falar do São Paulo. São Paulo que vai muito bem na Copa Sul-Americana, começou o Campeonato Brasileiro, semana passada mostramos aqui no programa, com grande destaque, mas hoje no Rio de Janeiro acabou sendo totalmente envolvido pelo Flamengo. Vamos acompanhar. O Flamengo recebeu o São Paulo no Maracanã e rolou chuva de gols. Desde o início do jogo, o time carioca pressionou o tricolor. E foi aos 24 minutos que Lázaro deu bela assistência para Gabriel bater na saída de Jandrei e abrir o placar. 1-0. Já no final do primeiro tempo, o time de Ceni respondeu. Rafinha cruzou na área e Caleri de cabeça deixou tudo igual. 1-1.
No segundo tempo, o Fla pressionou e fez Jandrei trabalhar. Quem também trabalhou foi a trave. Mas aos 23 da segunda etapa não teve jeito. Isla bateu colocado e fez nada mais nada menos que um golaço. 2-1. E só 3 minutinhos depois, Arrascaeta desviou a bola de cabeça, mandando ela direto para a rede. Flamengo 3, São Paulo 1 e fim de papo. Olha, eu achei um passeio do Flamengo, não sei vocês. Boa noite, Celso Cardoso. Foi passeio Boa mesmo? noite, Flávio. Foi? Como é que você viu isso? Assim, e mostra a dificuldade do São Paulo contra times da Série A fora de casa. Fora de casa, o São Paulo perdeu do Palmeiras, perdeu do Bragantino, perdeu do Flamengo, ganhou do Santos no Campeonato Paulista. Quer dizer, o que mostra que o que o Rogério falou em termos de pretensões não é nenhum absurdo. Ele quer terminar o Campeonato Brasileiro na zona de classificação da Libertadores. O que acontecer na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana é um plus, é lucro. Então, no Campeonato Brasileiro, a realidade de São Paulo é brigar por Libertadores América. E acho que fica claro, pelo que a gente viu no Rio, contra o Flamengo, essa postura do São Paulo. Não dá para ter grandes ambições. Não significa que o trabalho seja ruim, não é nada disso. É que pelo elenco que tem o Rogério, pela força que ele tem contra times favoritos, caso Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo deve ter problemas, Palmeiras, Corinthians, enfim, então não me surpreende o resultado. Essa é a questão. É que como chegou no final do Campeonato Paulista, cria-se aquela ilusão, como foi no ano passado. E isso eu acho legal no Rogério. Ele tem sido muito claro sobre a realidade do tricolor para não iludir ninguém. E é isso. O São Paulo vai ser assim no Campeonato Brasileiro. Vai perder provavelmente dos grandes favoritos, mas vai lutar para terminar entre os 4 melhores, 5 melhores e garantir vaga na Libertadores. Bom, havia muita dúvida com relação ao trabalho do Paulo Souza, muita cornetagem, mas hoje me pareceu que o Flamengo volta e volta com tudo. E o São Paulo, meu caro Paulo Sérgio? É uma das melhores partidas. Boa noite, Flávio. Boa noite, Bruno, meu professor. Também os parabéns à Portuguesa, de volta aí. Portuguesa que tem muita história. Mas a equipe do São Paulo, eu, ao contrário de vocês, não achei que foi tudo isso. No primeiro tempo, o São Paulo jogou bem. O Rogério colocou a mesma formação que ele acha que deve ser a titular. Ele começa com esse jogador, toma o primeiro gol. Lógico que jogar no Maracanã é sempre difícil, há uma pressão, isso é normal. Mas aí o São Paulo vem e empata o jogo no segundo tempo, depois do segundo gol. E aí já vem logo o terceiro gol, aí se perdeu. Aí sim podemos dizer que a superioridade por completo foi da equipe do Flamengo. Mas a partir do primeiro tempo eu vejo um São Paulo muito bem postado. No segundo tempo ele vem com o Igor Gomes de volante, né? Ele tira o Pablo Maia, não sei se ele sentiu alguma coisa no golpe que ele sentiu no rosto lá. E o Igor Gomes jogando de ele já tinha amarelo, né? Já tinha amarelo, poderia ser expulso. Mas vem com uma formação nova. Mas eu creio que o São Paulo, jogando lá no Maracanã, qualquer equipe vai ter dificuldades, qualquer uma. Seja a mais, até Palmeiras, vão ter dificuldades para jogar no Maracanã com um Flamengo forte. Ô Chico, em cima dessa pergunta que estava até aí, né? E que é a nossa pergunta que o Marcelo já falou, o São Paulo está sentindo quando enfrenta grandão fora de casa? O problema do São Paulo é aquilo que o Evaristo Macedo falou uma vez, que o Vampeta sempre repete. E ele tem razão. Campeonato de menino ganha campeonato, ganha menino. Campeonato de homem ganha campeonato ganha homem. E o que acontece com o São Paulo é o seguinte: o Rogério Ceni está apostando muito nessa garotada do São Paulo. E nesses jogos assim fora de casa, contra Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro, talvez contra o Corinthians, ele não pode fazer isso. Ele tem que colocar em campo aqueles jogadores mais experientes, aqueles jogadores mais cascudos. Por quê? O que acontece? Se ele fizer isso, o São Paulo já vai sofrer. Agora, colocando a garotada sente mesmo. Esse Pablo Maia vinha fazendo jogos maravilhosos para o São Paulo. Agora, na Sul-Americana, quando ele encontrou um meio-campo um pouco mais habilidoso, um pouco mais difícil de você acompanhar, no caso aí, o Arrascaeta, ele não viu, ele procurou o Arrascaeta em tudo quanto foi lugar do campo e não achou. Quer dizer, por quê? Porque o Arrascaeta é um jogador acima da média, bem acima da média.
é de mediano para bom, para ótimo, né? Talvez o maior meia esquerda do futebol sul-americano. Então, eu acho que o Rogério Ceni tem que deixar de ser teimoso e começar a ser esperto e escalar os caras mais experientes. Então, quem tem mais experiente lá? Ele tem o Jandrei, né, que está numa fase melhor do que o Thiago Volpe, né? E o Jandrei hoje, aliás, fez 3 defesas que eram um gol certo, uma bola foi na trave, era para ter 5-1, 6-1, sei lá. O Flamengo acabou não convertendo, não dilatou o placar como deveria, porque o segundo tempo foi todinho do Flamengo, né? E eu acho que ele tem lá o Patrick, ele tem lá o Rafinha, que precisa botar os nervos no lugar, porque ele está muito nervosinho, não sei porquê. Talvez hoje uma rixa antiga com o Gabigol, né? Eles se pegaram ali na lateral direita, uma hora lá que eu até estranhei. É que o Rafinha tentou intimidar o garoto João Gomes e o Gabigol tomou as dores. Tomou as dores. Não vai intimidar o moleque. Desnecessário. O moleque deu uma encolhida. Então, desnecessário. Essa questão do Rafinha também, toda hora tá falando, cobrando da arbitragem, fica até chato. Né? É porque ele é o cara do Rogério Ceni dentro de campo, né? É o cara que o Rogério Ceni se comunica, o cara que o Rogério Ceni tem como um aliado lá dentro de campo, tecnicamente falando. Então ele quis intimidar o outro lá, o menino. E o menino hoje foi escolhido melhor em campo pela Globo. Então, quer dizer, é complicado. Eu acho que o Rogério Ceni tem que parar um pouco para pensar e escalar o São Paulo com inteligência, né? Porque ele está fazendo um bom trabalho. Na Sul-Americana é tranquilo, porque os times são fraquíssimos, né? Agora, no Campeonato Brasileiro, tem que ter um pouco mais de cautela. Mestre Alberto Helena Júnior, sua opinião, o São Paulo está com essa dificuldade mesmo quando joga contra times grandões fora de casa? Não é bem assim. O São Paulo fez uma grande partida contra o Palmeiras, né, na primeira partida decisiva do Campeonato Paulista. E depois a coisa inventou completamente. Qual é a sua visão sobre essa montagem do time do São Paulo e do Rogério e do jogo de hoje? O jogo de hoje, o Flamengo dominou de cabo a rabo e ganhou por 3-1, podia ter sido mais se não fosse o Jandrei no primeiro tempo, fez 2 defesas incríveis. E o São Paulo, eu já disse, ele oscila de um extremo ao outro. Ele precisa achar o meio termo desse caminho. O nosso querido Rogério Ceni, contudo, acho que está cometendo alguns pequenos equívocos, que são a presença de jogadores, a ausência de jogadores mais habilidosos no ataque. Por exemplo, um Marquinhos em lugar de um Éder. O Éder é praticamente inútil, eu não sei por qual razão ele é escalado com tanta frequência e mantido no campo por muito tempo. Terceiro, o São Paulo é um time que metade do time é de garoto. Garoto sente mesmo, ele está nesse processo de amadurecimento, então ele, quando enfrenta um time grande, no campo do adversário, com a torcida contrária, é óbvio que ele vai sentir mais do que se ele jogando no seu próprio campo, com a torcida a favor. Isso é natural. E é só esperar que São Paulo consiga engrenar. Perfeito. Brunoro, esse tipo de jogo grande, camisas enormes, mas obviamente estágios diferentes, os dois times, né? Não, são estágios diferentes. Eu acho que o time sentiu, sim, a garotada sentiu. Mas eu queria abordar um aspecto que eu acho que o Rogério está fazendo. Ele está dando um pouco de rodagem para essa garotada, porque ele não tem um elenco muito grande e não vai poder contratar muito. Então ele deixou alguns jogadores importantes de fora, com experiência, Miranda, Arboleta, vários jogadores que poderiam estar com maior disposição para esse jogo. Mas ele vai dando rotagem, daqui a pouco ele já pode mesclar com mais segurança o elenco todo, né? Mas ele precisa dar essa rodagem rápida para os meninos, que é o que ele vai contar esse ano. Então acho que ele não vai ter muita oportunidade de contratação, eu acho que ele está fazendo certo agora. Saber se vão deixar ele fazer isso, né? Porque os técnicos estrangeiros deixam, o nacional não deixam, né? Então precisa ver se vão deixar fazer isso. Surgiu essa semana uma notícia que o São Paulo poderia pensar em se transformar numa SAF. O São Paulo tem uma dívida considerável que a direção jamais negou. Mas eu tenho informação segura que isso não está no projeto do São Paulo.
na administração do Júlio Casares, seguramente o São Paulo não partirá para a ideia da SAF, não está no planejamento do São Paulo atual. O que você pensa disso, Bruno? Então, a SAF hoje é uma solução muito grande para o futebol brasileiro, é uma profissionalização da melhor maneira possível. Só que os grandes clubes ainda vão demorar um tempo, a não ser aqueles super endividados, que é o que está acontecendo com o Cruzeiro, com o Vasco. Esses times não têm outra saída, Botafogo não tem outra saída. Agora, os times grandes, eles vão ter que pensar muito e vão ter que trabalhar isso politicamente muito forte, porque vai ter que passar por conselho, o conselho tem aquela coisa da tradição, que não pode ter outros dirigentes, essa coisa toda. É uma grande saída, acho que é um modelo muito bacana para o futebol brasileiro, de profissionalização, de acabar com esse amadorismo de dirigentes, mas os grandes clubes ainda vão demorar um pouco para fazer isso. Você trouxe, foi um dos precursores, você e um grupo de pessoas, da cogestão. Essas grandes equipes, a gente pode acrescentar o Corinthians, que também está bastante endividado, o Santos, o São Paulo, né? Esses times grandões, eles estão endividados. Cogestão seria um passo inicial, não tem nada a ver uma coisa com outra? Não, acho que são diferentes, são situações diferentes. Eu acho que o que a Parmalat trouxe foi uma gestão profissional, né? E é importante isso, a mentalidade profissional. Você pega times como o Barcelona, como o Real Madrid, não são empresas, mas tem uma mentalidade profissional de administração. Eu acho que é um passo importante, né? Mas a SAF era totalmente diferente disso, né? Uma cogestão, há muito tempo que muita gente fala isso, mas não faz, porque não quer a incidência de um profissional, na realidade, decidindo pelo clube, né? Então, acho que daí ou se faz SAF direto, ou se mantém como está hoje. Ô Flávio, o Brunoro começou o projeto do Red Bull. Foi ele que começou, ele que deu que start era Pão de no Açúcar projeto. ainda, né? Não, na realidade não mudou de Pão de Açúcar para Red Bull. A Red Bull chegou no Brasil e me pediu para criar o projeto para eles aqui no Brasil. Então o Paulo trabalhou comigo nesse projeto. Não, o Pão de Açúcar é o Audax. Audax, né? Certo. Virou Foi Audax. equívoco meu. Então nós iniciamos esse projeto lá atrás, lá em Vinhedo, né, Paulo? E elaboramos um projeto, depois eu tive que sair porque o Pão de Açúcar me cedeu um tempo para ficar criando esse projeto, né? E felizmente hoje muitas daquelas pessoas que estavam no projeto, o Thiago Escuro, que é o CEO, trabalhava com a gente no Pão de Açúcar, depois voltou ao Pão de Açúcar e hoje é o CEO do Red Bull. O Paulo trabalhou nessa implantação e é isso mesmo, a empresa quando ela entra, ela quer dominar o processo, não tem muito jeito. Até por uma questão de confiança e o dinheiro que está colocando lá. É o que a Parmalat fazia, eu estou pondo dinheiro, eu quero participar da gestão. Quero saber o que está sendo feito com o meu dinheiro, né? Então teve outros que, o Nations, por exemplo, no Vasco, deixou a gestão com o Eurico. Quer dizer, não continuou, né? Não tem o próprio problema. Corinthians com a Hicks Mills. Rick Mills, ele teve uma parte, né, teve profissionalismo, mas na última, né, onde estava o MSI, ali que houve realmente uma cisão, porque o Corinthians quis fazer, não é isso, Chico? Quis fazer a gestão e aí o Kia bateu de frente e o negócio explodiu. Na verdade, a grosso modo, o seu finado Alberto do Alibe, de quem eu gostava bastante, né? Ele, na verdade, o que corre nos bastidores é que ele quis dar um chapéu na máfia russa, né? E aí, meu Deus do céu, né? Não precisa nem imaginar que o Abramovich, na época que estava vivo, depois ele morreu, né? Não é Abramovich, era o... Não, era o... Talvez Berezovski. Boris Berezovski. Até morreu envenenado, disse que teve um problema lá político dentro da própria Rússia, né? E caiu em desgraça lá com o pessoal. Então, enfim, era uma gestão meio complicada, tinha muito dinheiro russo envolvido no meio e não era legal, né? Agora o Kia volta ao Corinthians com esse patrocinador, né, que é a Tausa, né? E parece que voltou em outros moldes, mas já falhando nas primeiras parcelas, né, que deveria pagar. Então eu particularmente não acho que a cogestão para o Corinthians, como disse o Brunoro, nos modos que o Brunoro falou,
seria uma saída boa, Acho que ela só funcionou para valer no Palmeiras. Foi Só no espetacular Palmeiras. Só no e no Palmeiras. resto não funcionou. Não, e está funcionando agora com a Leila, né? Está funcionando agora. Mas mas aí, é aí outro- o Palmeiras administra. Ela tem uma empresa, o sistema profissional adotado pelo Paulo Nobre foi seguido, né? Tem um patrocínio, não Só um tem patrocínio coisa, não que, tem gestão. teoricamente, não interfere. Ela é presidente do clube. Então, a ela Leila manda. presidente é diferente da Leila patrocinadora. Em tese é isso. Em tese é isso, mas na prática não. E o Flamengo, gente? Onde é que o Flamengo pode chegar? O Flamengo depende muito dessa... assim, eu penso da seguinte maneira, se você vai buscar um treinador lá na Europa, vai buscar o Paulo Souza, estava lá na seleção da Polônia, você tem que dar o tempo para que ele possa implementar o esquema dele, o trabalho dele. Não adianta você trazer um treinador estrangeiro, dar 2 meses para ele e mandar embora. Quer dizer, se você trouxe, Até porque você... a multa é de 20 milhões Então, de dólares. É um negócio então, se você de euros. trouxe- É bem pesado o negócio. Então, eu quero crer, embora tenha as minhas dúvidas, que você trouxe porque você conhece a capacidade do treinador que ele pode fazer, não porque ele é português e um conterrâneo de Jorge Jesus que fez sucesso aqui. Eu acho que é por isso. O principal motivo Não, foi esse. no fundo, eu também acho, mas isso vai contra qualquer coisa sensata voltada para o futebol. Então, se é para você mandar embora o treinador porque os resultados não estão acontecendo ou o futebol apresentado ainda não está à altura do que se espera, não existe mágica. Não sei se nem mesmo o Jorge Jesus tivesse esse fantasma todo, se ele estivesse à frente do Flamengo hoje, o Flamengo estaria jogando melhor. Quer dizer, então você tem que dar tempo. E acho até que essa foi a melhor partida do Flamengo sob o comando do Paulo Souza. Então, para mim, pelo elenco que tem, pelo time que tem, pela torcida que tem, o Flamengo é e sempre será, nessa temporada, candidato ao título. E o Flamengo, desculpe, Chico, a torcida e uma parte da diretoria segurou o Paulo Souza. Porque estava, tudo indica, o que se fala muito, não fui no Rio, não vi o treino, é que alguns jogadores não estavam satisfeitos com a situação e se dependesse deles, a bola não ia entrar nunca, né? Ô, Flávio, é bom lembrar, deixar bem claro, isso é dado, não é fato. Depois que o Rogério Ceni passou por lá, ganhou um título carioca, ganhou o Campeonato Brasileiro, ganhou a Supercopa, o Flamengo não ganhou mais nada. Essa é a grande verdade. Aí então, trouxeram esse português e eu acho que o problema do treinador estrangeiro, principalmente os portugueses, é que eles vêm com um ritmo muito baseado na intensidade, coisa que os nossos jogadores aqui não estão acostumados. O Paulo, que jogou lá no Bayern de Munique, depois jogou na Roma, jogou em vários times europeus, ele sabe disso. Não se treina tanto com bola, mas se treina muito a intensidade. Então são poucos treinos, né, mas muito intensos. Então, até o jogador brasileiro entender esse negócio, vai demorar um tempo. Porque eu lembro da seleção de Portugal, trocaram o técnico e queriam que ele fizesse o sistema anterior, e ele disse, se é para cantar o mesmo fado, não precisa mudar o cantor. Então eles vieram para fazer, não é isso, Bruno? Então, o Flamengo tem uma situação engraçada, né? Porque eu tenho uma opinião seguinte, o Jorge Jesus ganhou tudo porque os outros times do brasileiro também estavam fracos. Hoje não seria aquela moleza, né? Então ele ganhou uma Libertadores com todos os méritos, mas depois, ao nível que estava o Flamengo, ao nível que estavam os outros times. O Santos foi o competidor dele. O competidor dele, que era um nível que também não estava lá. E o que acontece? O Flamengo, ele é refém do Jorge Jesus. É isso aí. Ele é refém. Tomara que o Paulo acerte, porque enquanto o Flamengo não contratar o Jorge Jesus, nenhum técnico serve. É só perder 5, 6 jogos, pronto, é o Jorge, é o misto. Quando contratar o Jorge Jesus, vão perceber que também ele não serve. Ele não serve, vai isso que eu mudar. quero dizer, porque aquele momento foi especial, com toda a contribuição que ele deu. Não vamos deixar de, claro. Com toda a contribuição. Agora, o campeonato não estava num nível técnico alto, entendeu? Então, ele teve um trabalho maravilhoso, mas agora sim, e ele também sabe se beneficiar disso. Ele sempre fica, eu quero voltar pro Flamengo. Ele vem Vem no carnaval. Ele vem pro carnaval, Ele sabe? Nem vem vestido de colombina, de Justamente. perrô, nada. Vem de Jorge Jesus Então, assim, mesmo. eu acho que o Flamengo, enquanto não contratar o Jorge Jesus de novo, ou então esse treinador, que eu acho que ele tem muita capacidade, e ele está fazendo, ele fez do Carioca um laboratório, né? Para poder agora saber com quem ele conta, e o time já começa a andar, senão vai ser sempre um problema para o Flamengo. Tem sempre que pensar na questão de administrar o grupo. Justamente. Né? O grupo precisa estar com o treinador. E eu
particularmente observando a atitude dos jogadores, você vê, o Gabigol não gosta de ser substituído. Não, hoje ele E já não fazem gostou muito, né? alguns jogos que o Gabigol, todos os jogos saem. Então são problemas desnecessários. O atacante, o maior momento para o atacante fazer gol é no finalzinho. Paulo, desculpa. Eu não estou falando. O jogador tem que parar de ser mimado. Não Pelo é amor de mimado. Deus. Não é mimado. O cara é centroavante, o cara quer fazer gol. Quer O fazer cara gol. quer fazer gol. E aonde. Ele Qual tá falando o melhor Não, momento para. para fazer gol, Bruno? É o final. É o finalzinho. É o final. Tá todo mundo cansado, defesa cansada. Vai lá e faz gol. E o cara quer ser artilheiro. Não, quer ser artilheiro. Não, Tem quer que ser alguém tá artilheiro. pensando nele. Por isso que não deu certo na Europa. Por isso que na Europa não deu tá certo. dando certo no Porque Flamengo. faz o jogador Tá sair dando daqui certo, mimado. é um dos artilheiros do Flamengo. É o maior artilheiro do Flamengo aí. Paulo. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão. Tá fazendo. Foi bem o jogo, ganhou bem, ganhou. Mas tem coisas que não são necessárias. Deixa o cara jogar. No outro jogo, tira ele. Ou deixa ele jogar os 90 minutos. No próximo jogo, põe ele pra descansar. Não era necessário pôr o Pedro para ganhar o Pedro também? Não, põe no outro jogo. Põe no outro jogo, tem na semana a Copa do Brasil, deixa o Gabigol descansando e põe o Pedro para jogar desde o primeiro minuto. Paulo, eu acho Agora, fica tirando o jogador, traz desgaste. Olha o que eu tô falando pra traz você. desgaste, mas tem que Olha o que eu tô falando pra feito. você. O cara tem lá uma gestão de grupo pra fazer. Você não pode tirar o jogador ficar mimadinho, biquinho, porque saiu. Flávio, tem que ter espírito de Celso, grupo, você pelo amor sabe de como Deus. é que funciona, Celso. Mas você tá no futebol há anos, você sabe como é que funciona. Ainda bem que o cara teve peito pra tirar. Mas não é assim bom como o isso, Vitor cara. Pereira aqui Tem tirou que o ter Roger Guedes. sabedoria. Pergunta se o Jorge Jesus ficava tirando o Gabigol toda hora. Não ficava. Mas não ficava. Nem o Bruno Henrique. Nem o Bruno Henrique. O Rogério Ceni tirou. Pergunta pro Bruno. O Bruno tá aí, ó. Jogou o Parmalat que ele tinha lá, só tinha Cobrão. Pergunta se ele ficava trocando Evaí toda hora. Mas não é ele o técnico. Mas ele tava do lado. Ele tava vendo. Ele tava vendo. Olha, com todo respeito ao Flamengo, que eu acho que vai brigar pelo título e tal, mas acho que nós precisamos falar do líder, né? Peraí, Flavinho. Somos nós. Vamos ver como foi o massacre de outro. Foi contra o Avaí, né? Contra o Avaí. Vamos ver como é que foi. Tá bom. Então antes disso, peraí. Esse é um grande momento, né? Rufam os tambores. Mas o Silvestre vai voltar lá do Canindé, porque daqui a pouco, né? Então, Silvestre, você e depois o nosso glorioso Timão. Como é que estão as coisas aí? Tudo mais calmo? O pessoal já baixou a adrenalina depois de comemorar tanto? O problema é que a imprensa está barrada. No dia da festa na Portuguesa, a imprensa não consegue entrar no Canindé. Eu tô aqui do lado de fora, esse seria o portão de entrada da imprensa. A polícia lacrou, a organização do evento não tem acesso à chave, ou o assessor de imprensa da Portuguesa não sabe muito bem o que fazer. Eu cheguei a entrar no gramado pelo vestiário do árbitro, mas fui barrado pela federação, não temos o direito de transmissão, só que o jogo já acabou, a festa já acabou, já deram volta olímpica, tá cheio de gente lá dando cambalhota no gramado, mas nós não temos acesso sequer ao vestiário para entrevistar o Sérgio Soares, os jogadores, mas eu continuo por aqui, Flávio, tá bom? Qualquer coisa eu te chamo. Lusa campeã da A2, subiu! Você é um batalhador, é a vida. Ô, gente, isso aí parece piada, Vamos hein? ver os gols? Vamos ver os gols? Isso aí parece piada, hein? Vamos ver os gols, né? Então, da Portuguesa, eu não sei quem fez, tá? Aí um pouquinho do movimento, como disse o nosso Silvestre, muita gente no estádio, né? Lotação total. E aí os gols, se alguém souber, por favor, me ajude, que eu realmente não sei quem fez. Vou passar já. Tá. Primeiro gol da Portuguesa numa bola parada. Parece que os gols, ele falou que os gols foram contra. Gol contra, como é que chama o jogador? Vitor Os dois Pereira. contras. Olha só, o Vitor Pereira estava lá fazendo gol contra. E o Diego Sacomã também fez contra. Sacomã. 2 gols contras. O Vitor Pereira, ele é um prestador de serviço para a colônia portuguesa mesmo. Ele é um fez estádio gol contra, gostoso então, de hein? jogar, né, Flávio? É um estádio gostoso de jogar, a torcida fica próximo dos jogadores. Antigamente você só tinha o Morumbi ou o Pacaembu, que tinha pista de atletismo ali. E aí o Canindé é história, né, Chico? A história, eu vi vários jogos inesquecíveis aí no Canindé. Nós mesmos chegamos estava conversando até com o Celso essa semana, pusemos ao vivo um jogo uma vez do campeonato
A Copa São Paulo. Copa São Paulo. Acho que era Bragantino e Portuguesa. Bragantino e Portuguesa. Chegamos a 15 pontos de Ibope aqui na Gazeta. O Celso narrando e o Gil Gomes, falecido Gil Gomes, comentando, né? A torcida da Portuguesa realmente ela é muito forte, Só que até agora não se sabe por quê, muita encrenca, muita discussão, todo mundo quer mandar e ninguém manda. É uma administração complicada. As encrencas eu sei por quê, eu sou casado com portuguesa. Isso aí, fique tranquilo, não tem nada de errado. A direção vive em conflito. Fica o sangue quente. Olha, vê lá, você vai falar que você não está aí, A direção vive em conflito, né? Parece que quando vai, em vez de se unir, né? Falar, não, vamos fazer um negócio mas sério. a única coisa boa, Chico, eu já falei várias vezes, é que tá aquela brigadeira toda e você não entende o que estão falando. Você não sabe o motivo. Tá levando uma dura e tal, mas você, entendeu? Fica tranquilo. Porque... Agora, com a chegada talvez a Portuguesa se transforme numa SAF, né? E com a Euro 17, que é uma financiadora do mercado de capitais, parecido com, inclusive com a Crefisa, né? É forte, né? Está comprando, parece que vai virar SAF da Portuguesa e vai virar SAF do Juventus também. Não quer investir em grandes clubes, né? Quer comer pelas beiradas, né? E parece que a Portuguesa vai ganhar um grande incentivo com essa SAF, né? A SAF vai reformar o Canindé inteiro. Parece que eles nem terão administração. Eles vão ser associados, mas com um valor administração minoritário. Da Portuguesa. A administração continua sendo da Portuguesa. É uma situação meio estranha, mas parece que é isso que está sendo, pelo menos que eu li por cima. Que eles não entrariam com 50% mais um, não. Seria o contrário. Eu acho que ainda estão discutindo o que vão fazer. Mas já está certo que vai ser assim. A Euro 17 vai para lá. Né? E vai reformar o Canindé, vai reformar as dependências dos associados, vai fazer o que o Palmeiras fez, o que a Crefisa fez do Palmeiras. Pelo que nos disse o Sérgio Soares, já está bem modificado, né? A parte social já não tem mais a piscina, uma área de convivência. O que eu acho bom em relação à Portuguesa, não só o título, mas o trabalho que está sendo feito de pagar em dia os seus profissionais, de colocar a casa em ordem, passa por aí. Tem as dívidas, obviamente, mas quem está trabalhando lá agora está trabalhando de maneira mais tranquila. Quer dizer, então, é isso que se espera de um clube. E não é por acaso que a Portuguesa está voltando agora à elite do futebol paulista. Bom, vamos falar do líder. Prepare o seu coração, emoções fortes, vem por aí. RG é o cara, hein? É o cara, 3 gols. RG3. RG3. Boa, RG3. Vamos lá! Como foi a noite espetacular do Corinthians? Se lição dada é lição a ser cumprida, o Corinthians do professor Vitor entrou em campo para encarar o Avaí com 7 mudanças em relação ao time que jogou contra o Deportivo Cali na última quarta-feira. E a ideia de girar o elenco para que a equipe continue com a tal da competitividade alta deu certo nesse sábado. Aos 8 minutinhos, o Roger Guedes pegou a sobra dentro da área e fez 1-0 para o Timão. Ainda no primeiro tempo, o próprio Roger Guedes aproveitou que estava ali escalado na ponta esquerda pelo Vitor Pereira, onde ele curte atuar, e anotou o segundo dele com muito estilo, o segundo do Corinthians. Foi lá para a posição dele. E pronto, e eu tenho que lhe dar razão, tenho que lhe dar, porque ele do lado esquerdo de facto vai para dentro com o pé esquerdo, mas também temos o William daquele lado que também gosta de jogar precisamente a ir para dentro com o pé direito, não é? Com o pé esquerdo, desculpa, a ir da esquerda para dentro com o pé direito. O Avaí até assustou depois do intervalo, mas o Cássio estava numa noite inspiradíssima em Itaquera. A Fiel, inclusive, fez questão de abraçar o ídolo depois das ameaças que o jogador e a família dele receberam na internet. Para mim é um assunto que já ficou no passado, lógico que não é uma coisa que é da noite para o dia que vai passar, não é uma coisa que da noite para o dia que a gente vai esquecer, porque isso não pode acontecer, não é com o Cássio do Corinthians, é com qualquer jogador, qualquer pessoa, vocês também, não pode acontecer com ninguém mesmo, isso não desejo a ninguém, mas
esse assunto, creio que já ficou para trás. Melhor que a noite do goleiro do Corinthians, só mesmo a do Roger Guedes. O artilheiro do Timão no ano, agora com 7 gols, marcou o terceiro dele e definiu o jogo. 3-0, placar final. Com esse resultado aqui na Neoquímica Arena, o Corinthians chegou a 2 vitórias em 2 partidas no Campeonato Brasileiro. Só que mais do que isso, a lição que ficou desse sábado é que o rodízio pegou de vez no Timão. Ainda estamos a oscilar um bocadinho, ainda estamos à procura de fazer crescer, em busca de fazer crescer e alinhar toda a gente mais ou menos num patamar que nos permita manter o nível exibicional durante os 90 minutos. E isso, às vezes, ainda não como hoje não o conseguimos. Mestre Alberto Helena, dá para ter ilusão com esse time do Corinthians? 2 jogos, 2 vitórias. Verdade que 2 equipes que não estão, não são de ponta, né? O Avaí e o Botafogo são equipes que estão voltando agora da Série B, mas de qualquer forma o Corinthians fazendo bons jogos no Campeonato Brasileiro. Até onde esse time pode chegar, mestre? Olha, eu não acho que seja ilusão esperar um Corinthians bem melhor ao longo do campeonato. Basta que o treinador chame o jogador e pergunte assim: meu filho, onde é que você quer jogar? Onde é que você se sente mais à vontade para jogar? Meu Deus do céu, o Roger Guedes, desde que veio para o Corinthians, ele já disse centenas de vezes que o negócio dele é jogar pelas extremidades, especialmente a esquerda. E os treinadores insistem em botar o rapaz no meio. Quer dizer, que ele quando começou jogando pela esquerda, ele fazia gol toda a partida. Quando meteram pelo meio, ele parou de fazer gol. Botaram na esquerda, fez 3 ontem. Quer dizer, sabe, são coisas elementares. Se o treinador tiver juízo e colocar os jogadores certos nos lugares certos, o Corinthians tende a crescer porque tem jogadores bons nos lugares absolutamente necessários, que são o meio de campo e o ataque. Mas aí, Flávio, eu entendo o que o mestre está falando, só que na posição que o Roger Guedes gosta de jogar, o William tem jogado. Porque ele faz justamente isso também. Ele vai pelo lado para cortar para dentro, para bater para o gol, ou para trabalhar a jogada. Diga, mestre. Flávio, é o seguinte, o William também joga na direita. Então você pode ter o William na direita, o Roger Guedes na esquerda e o meio de campo formado com os jogadores que ele dispõe, de preferência com 2 meias, o Juliano e o Renato Augusto. Entendeu? Aí o volante pode escolher, tem um monte lá para escolher. O Michael deu uma outra cara pro Corinthians também, né, Chico? Ah, sim, não tem nem comparação. Aliás, ontem o que eu estou percebendo, Flávio Prado, é o seguinte: esse técnico português, ele ganhou 2 títulos portugueses com o campeonato corrido, né? Então, dá para perceber o seguinte, que ele quando trabalha a longo prazo, os resultados dele aparecem mais, né? Ele quando tem, por exemplo, na Libertadores, não está aparecendo muito o trabalho dele. Por quê? Porque é um torneio de tiro curto. E aí o time tem que entrar já... Bravo no meio de semana de novo, nossa senhora. Não, tem grandes problemas. Copa do Brasil, é tiro curto. Também que vai pegar a Portuguesa lá do Rio, agora na quarta-feira. Mas não é um grande time, pode ser que o Corinthians se dê bem. Mas esse treinador, ele arma o time ao longo de uma temporada. Então, hoje você vai falar assim para mim: Chico, que campeonato você acha que o Corinthians vai ganhar? Eu vou dizer para você, eu acho que o Corinthians vai ganhar o Brasileirão. Porque você acha que ele briga pelo Brasileiro? Eu acho que briga. Briga por causa da característica do jogador e por causa da maneira como ele sabe utilizar cada jogador no lugar certo ao longo do trabalho. Ele precisa de tempo. E esse tempo ele vai ter no Brasileirão. Então, e já começou a aparecer o jogo. Por exemplo, ele mandou buscar o lateral Rafael Ramos. Rafael Ramos, que eu já estou chamando de Rafa Ramos, né? O cara chegou, baixou e saravou no Corinthians. Já começou na entrevista, só faltou ele pedir uma cachaça e grão de bico para comer. Só isso. Maloqueiro,
sofredor, na boa. Chegou, se esforçou para falar português, não se incomodou de jogar sem treinar. Parecia que jogava no Corinthians há 200 anos. Eu estava falando até aqui pro Brunoro, fez o arroz com feijão. Português do Brasil, para ficar bem claro. Né? Exatamente. Português do Brasil. Não, é verdade. Não, mas eu sei o que você quis dizer, mas de repente, pô, Chico, o cara é português. É só para ficar bem claro. Mas o cara, se esforçando para falar português com o Brasil, ele vai se comunicar melhor com os jogadores que estão do lado dele. Que português de Portugal é bravo. Português de Portugal é bravo. O Jorge Jesus dava entrevista e nós aqui resolvemos botar legenda no Jorge Jesus, porque ninguém entendeu o que ele falava. Era que nem o amigo do Celso lá, o argentino, que falava, ninguém entendia porra nenhuma. Eu conto uma história, as pessoas pensam que é gozação, não é brincadeira não. Eu fui para Lisboa, fui fazer um passeio no Tejo, que é muito legal, muito bonito e tal. E tinha, obviamente, o cara que estava conduzindo, o guia, falava português de Portugal. Eu esperava ele falar espanhol para poder entender. Eu não entendia nada. Eu não sabia nem onde eu estava mais. Depois do tempo, e aí quando ele falava espanhol, eu entendi. É duro, gente, é difícil. Então esse esforço do rapaz e outra coisa, ele jogou muito bem na lateral direita. Ele apoiou quando devia apoiar. Nem parecia estreante. Nem parecia estreante, jogou tranquilo. Tem 28 anos também, né? Sossegado, 27 anos, fez um contrato de 2 anos. O Corinthians, olha, foi uma boa indicação desse português. E isso já mostra que o português entende de futebol. Então eu já estou mudando meu conceito sobre ele. Eu já estava metendo pau nele e tem muita gente criticando que eu chamo ele de Mr. Manuel. Só para quem não sabe, o nome dele é Paulo Manuel... Não, é Vitor. Desculpa, Vitor Manuel Pereira. Então, se vocês quiserem brigar, vocês vão brigar com o pai e com a mãe dele. Eu não fui eu que botei o... Sempre tem o Manuel na história. Sempre tem o Manuel. E o Mr. Manuel está se dando muito bem com um campeonato a longo prazo. Então eu acho que o Corinthians vai brigar sim pelo Campeonato Brasileiro. Agora, nas outras competições, eu não boto a minha mão no fogo. E você, Paulo, você acha que o Corinthians pode brigar pelo Brasileiro? Eu creio que sim. É lógico que vai depender muito dos seus jogadores. Nós vimos o jogo de ontem com uma defesa completamente diferente. Né? O Raul Gustavo é um jogador que até outro dia estava para ser mandado embora. Estavam colocando em discussão aí se vendia, não vendia. E ele passou a conhecer esse jogador, dando oportunidade. Sou também com o mestre Helena, que o William pode jogar do lado direito. O Roger Guedes, quando não está na tiriça, ele joga, é bom jogador. Quando ele quer jogar, ele joga. Quando ele aparece para o jogo, se movimenta, as oportunidades acontecem. Agora não dá para ficar paradinho do lado esquerdo lá. Tem que se movimentar. Como fez ontem, se movimentou, apareceu na área, as oportunidades surgiram, partiu para cima. Ele é forte nesse mano a mano e tem que fazer isso todo jogo. E agora, é muito bom saber disso do Roger Guedes. Não, eu quero jogar ali. Tá bom, então você vai jogar ali. Se não tiver bem, põe o William do lado de lá, então tem opções. Então o Corinthians hoje... O Vitor Pereira está formando uma equipe que ele vai conhecendo e vendo as opções que tem para ao longo da temporada. É lógico que na semana passada eu falei, olha, vai jogar o Renato Augusto ou o Paulinho, os dois juntos. Então, mas aí eu te falo. Você vê como é que é, né? Aí a gente vai voltar àquilo que você falou do Flamengo, do Gabigol. Está gerenciando o grupo. Tá tirando. O Paulinho é estrela, o Renato Augusto é estrela, mas tem que tirar. Não falei, o que eu falei não tem nada a ver uma coisa com a outra, Céu. Tô falando de um atacante tirou o Roger Guedes, que faz bem, gol, um atacante que faz gol, que no finalzinho do jogo tem as melhores oportunidades de fazer gol. Ponto. Honório, a posição do Renato e do Paulinho é completamente diferente. Você talvez seja um dos homens que mais teve que administrar grupos difíceis e põe difícil nisso. Essa coisa aí, qual dos dois tem mais razão? Tem que administrar mesmo, tem que fazer o pragmático. Como é que você vê essa situação toda? Cara, eu acho uma delícia administrar grupo, principalmente grupo difícil. Grupo difícil não gosta de perder. Grupo difícil não gosta de perder, entendeu? Então é uma mágica isso. E eu tive essa experiência no vôlei. Todo mundo acha que o vôlei é uma maravilha, bacana. Vai dirigir umas feras lá também, que todo mundo quer jogar, entendeu? Então, vai tirar. Não é fácil. Então, eu transportei isso para dirigente, né? Então, a minha facilidade como dirigente é por ter frequentado um vestiário também, mesmo que seja de como vôlei, atleta, né? E também ter sido técnico, né? Que é uma situação diferente. Então, eu acho assim, administrar grupo é uma ciência, tá? E você tem que respeitar
todos os jogadores, tem que saber a maneira de tratar eles. Por exemplo, eu acho que o Gabigol é uma maneira de tratar. Não Isso pode aí. ser igual aos outros. Por quê? Porque eles têm uma certa, um certo carisma com a torcida, com uma série de coisas que você precisa cuidar. Agora, você não precisa colocar todo mundo no mesmo balde, mas em algumas atitudes sim, né? Mas o Gabigol, outros jogadores, você tem que ganhar ele para você. Então, por exemplo, se você vai tirar ele de um jogo, conversa com ele antes. Hoje eu estou com essa expectativa, quero botar você um pouquinho diferente. Tá certo. Então, essa administração é importantíssima, importantíssima. E você saber de algumas pessoas do grupo que você pode contar. Então, por exemplo, todo o grupo que eu trabalhei, eu tinha algumas pessoas que eu contava com ela para poder me ajudar a administrar aquele grupo. Por exemplo, no Palmeiras, eu tinha o César, eu tinha o Mazinho e tinha o Zinho, que falavam muito comigo sobre o comportamento dos jogadores. César ou César Sampaio? César Sampaio, entendeu? Então a gente conversava bastante para fazer isso. No voleibol, por exemplo, o William teve um jogo que o Xandó só estava batendo para o lado, eu fiquei bravo, tal, tirei o Xandó, o William sentou comigo no banco, falou assim: Noro, se ele não voltar, a gente não ganha o jogo. Então eu tinha essa liberdade de fazer isso, entendeu? Então isso a gente precisa saber fazer, isso é uma situação que não é fácil, não é todo mundo que sabe fazer isso. E uma coisa que eu acho, que eu sempre critico os dirigentes profissionais hoje, que são os executivos de futebol, que eles estão tirando a responsabilidade. O técnico vai mal, manda embora também. Eu acho que o executivo de futebol, ele tem que ser um cara que ele seja preventivo na situação. De respaldo. Ele tem que ser preventivo. Está tendo um problema, ele já vai ajudar a resolver. Não deixar o problema crescer. Então, por exemplo, assim... Ô, Flávio, se você me permite... Só um minutinho, só um minutinho. Queria... Olha, estamos recebendo com muito carinho, mais uma vez, mas infelizmente para tratar de um tema que não é agradável para ninguém, o nosso delegado Maurício Freire. De novo, confusão. A torcida, eu não sei se foram as duas, talvez o delegado possa nos esclarecer, mas a gente vê a torcida do Curitiba com atitudes pesadas ali na região da Vila Belmiro no jogo desta manhã contra o Santos. Boa noite, delegado Maurício, é bom estar com o senhor mais uma vez e, de novo, uma situação que nos deixa muito triste. Muito boa noite, Flávio, boa noite a todos que nos acompanham aí, a toda a equipe aí do Mesa Redonda, essa equipe fantástica aí. Uma feliz Páscoa a todos, espero que tenham passado um domingo agradável junto com seus familiares. Mas infelizmente é isso, né, Flávio? Parece que toda semana a gente vai voltar aqui para falar de fatos lamentáveis, fatos que ficaram, né, deveriam ter ficado lá no passado, lá na era, né, mesopotâmica, mas enfim, olha o que acontece. Torcedores aí fazendo uma batalha campal, né? Você vê aí algumas pessoas, aí 40, 50 de cada lado. Isso acabou indo também depois para a unidade de pronto atendimento central, o que é outra barbaridade, né? Já não fosse esses atos que a gente está vendo aí. As pessoas entraram nessa UPA, alguns aí estavam feridos, buscando um socorro nesse local. Pessoas que não têm nada com os jogos, que não estavam assistindo o jogo, que não pertencem a torcidas, né? Mulheres grávidas, crianças, idosos, que estavam buscando um atendimento aí, acabaram tendo que sair correndo, né? Felizmente, havia lá uma equipe da Guarda Municipal e eles não entraram na totalidade lá no ambulatório dessa UPA. Imagino o que teria acontecido, né, se eles continuassem adentrando nesse local. Mas, enfim, é lamentável que isso ocorra mais uma vez. Carros depredados aí pelo caminho. Doutor Isso Maurício, começou... Oi? O senhor saberia nos dizer por que isso aconteceu? São as duas torcidas? Por que eles entram no local público de atendimento de pessoas? Por que chegou a essa situação? Então, você vê que barbaridade, né? Parece que a confusão começou às 7 horas da manhã, quer dizer, muito antes do jogo. Então, mais uma vez, é difícil a gente acreditar que essas torcidas não marquem, não
procurem ter duelos aí já pré-estabelecidos em determinados locais. Porque não foi só dentro do estádio, não foi só nas imediações do estádio. Isso começou a ocorrer às 7 horas da manhã e lá pelas 11 agravou mais ainda, né? Então, quando você fala torcida única, torcida dos dois times, a gente tem visto cenas aí, às vezes com uma única torcida, e eles se agredindo e agredindo pessoas que não têm nada com isso. Essa confusão aí começou, a polícia teve que intervir, né? Então você vê aí gás lacrimogênio, bombas de fumaça, né? Para tentar separar, porque naquele início a gente vê bem no início, olha aí, uma pessoa arrebentando com o carro, né? Então, nesse início, as duas torcidas se pegaram. A gente vê ali também uma cena agora, uma pessoa caída e sendo violentamente agredida, caída e desmaiada. Então, as pessoas que fazem isso, como que você vai justificar que elas não assumiram o resultado provocado da morte dessa pessoa? Porque não tem a menor condição de defesa, né? Então, realmente não dá para entender o que essa violência tem crescido muito, né? Está havendo uma banalização dessa violência e cada vez mais as pessoas aí depredando, quebrando. O porquê entrar numa UPA, uma unidade de pronto atendimento, onde as pessoas buscam o socorro, onde eles poderiam ter um familiar sendo socorrido lá. Por que entrar destruindo, quebrando, fazendo tudo isso, né? Então, passou da hora dessas torcidas organizadas serem responsabilizadas de verdade, com seriedade. Passou da hora aí de clubes fazerem um mutirão aí para banirem definitivamente essas pessoas do estádio. Nós temos condição hoje de fazer isso, os clubes têm condição, as federações têm condição, a confederação tem que ser responsabilizada para que a gente pare de ver essas cenas, né, Flávio? Doutor Maurício, agradecendo muito ao senhor pela gentileza de nos atender no domingo de Páscoa. Obviamente foi uma gentileza do senhor, porque como é que a gente vai prever isso, né? O senhor teve acesso, o senhor sabe se teve alguma prisão, se alguém foi responsabilizado ou essas informações ainda não chegaram? Não, já chegaram para nós aqui que 18 pessoas foram detidas e, coincidentemente, 9 de cada time, né? Agora, o que se busca é, através do inquérito policial, né, um inquérito que vai apurar aí lesão corporal, o dano, enfim, e eventualmente daquelas pessoas que estavam agredindo aquele jovem que estava caído ao solo, desacordado já, até uma tentativa de homicídio, porque fica difícil você não acreditar, né, que caído lá, desfalecido, seja agredido desta maneira e as pessoas não acreditaram que poderiam levá-lo à morte, né? As imagens estão sendo coletadas, enfim, o inquérito será lá do 7º Distrito Policial de Santos, mas aqui a DRAD do DOP também vai auxiliar e a gente espera aí que essas pessoas, né, sejam realmente responsabilizadas de verdade para que sejam exemplo e para que essas pessoas que dizem que vão para assistir um jogo de futebol parem com essas cenas de violência gratuita, extremamente fortes aí, e lesionando, inclusive, pessoas que não têm nada a ver com as torcidas ali. Mesmo aqueles da torcida, não se admite isso, né? Olha o estado que ficou a UPA, olha as cenas, a quantidade de gente invadindo um pronto atendimento. Como que a gente pode aceitar isso? Inaceitável. Inaceitável mesmo. O senhor está fazendo um trabalho educativo muito interessante durante a programação da nossa TV Gazeta. A gente lhe agradece muito, sempre pronto também a nos ajudar nesses momentos de violência no futebol. Muito obrigado, viu, doutor Maurício? Obrigado por nos atender. Bom final de domingo, bom final de Páscoa para o senhor. Muito obrigado para você, para todos aí que estão aí, para todos que nos acompanham também. E, gente, vamos aproveitar esses momentos, esse dia da Páscoa aí, para repensar isso que a gente está fazendo. Porque vocês que querem brigar, ao invés de brigar, vão a um asilo, vão a uma unidade que precisa de ajuda e façam um mutirão
para ajudar as pessoas mais necessitadas, talvez aqueles que não tenham familiares, que hoje poderiam passar com seus familiares. Vamos levar essa corrente grande aí para o bem e não para a violência. Muito obrigado, então, Maurício. Bruno, você é um homem de marketing, importante. A gente está vendo os estádios cheios, né? Até no Campeonato Paulista teve final com o estádio cheio e tal. As médias de renda começaram muito boas e de repente começa esse tipo de coisa. Isso é um anti-marketing, isso espanta realmente torcedor, família e tal. Como é que você resolve isso? Bom, primeiro assim, dentro do estádio, talvez seja o lugar mais seguro, dentro do estádio, né? Principalmente com as arenas, isso se controla dentro do estádio. O problema agora está sendo fora do estádio, e fora do estádio para mim é força. É força. Força na prisão, força na punição, força na atitude. A gente está acontecendo fora do estádio, invasão de UFA, torcedor atirando a sangue frio, como aconteceu naquele jogo do Palmeiras. Então isso não tem outra saída senão força. Força forte. Isso é caso de polícia. Polícia atuando muito forte. E aí tem que ser uma coisa que eu acho que falta um pouco, é a polícia ser respaldada pela sentença. Né? Porque a polícia prende, a polícia indicia e depois a pessoa é solta. Então acho que aí tem que haver um respaldo da sentença. Porque senão a gente não vai resolver o problema. Ele fica o tempo todo sendo, como se diz, transferido, né? Quer dizer, enxugar gelo. Vai enxugar gelo, ele fica sendo preso, solta, sendo preso, solta, sendo preso, solta. A sentença tem que estar à mesma altura da força que se vai colocar com eles na cadeia. Senão não tem jeito. Dentro do estádio está conseguindo se controlar, até porque é um lugar mais fechado, mais seguro. Agora, fora do estádio é força, prisão e sentença dura. Caso contrário, não resolve. Não resolve. Flávio, tem uma coisa, os Estados Unidos é um parâmetro, né, para todos nós. Lá a polícia ela trabalha em 3 níveis. O combate ao crime organizado, né, tráfico de droga, assalto, crime passional. Ela trabalha no nível de terrorismo internacional, né, que são os ataques como aconteceu no September 11, né, que os árabes derrubaram as Torres Gêmeas. Eles trabalham muito nesse sentido para que não aconteça de novo. E o terceiro estágio, que é o terrorismo interno, né, que eles trabalham bastante, que é a ação das minorias, né, de forma violenta. Por exemplo, tem a Ku Klux Klan, mas tem outros também, órgãos, né, que incomodam bastante a polícia lá. E eles prendem, pelo terrorismo interno, né, eles prendem o cara e dão uma sentença rígida. E se houve crime, até pena de morte, dependendo do estado que está. Então, eu acho que aqui no Brasil está faltando exatamente isso. Uma polícia responsabilizada pelo terrorismo interno. O que eu acho que está acontecendo é isso, o terrorismo, isso aí. Mas, Chico, o problema o problema não é a polícia prende, mas aí soltam as leis. Não, você não entendeu. Você não entendeu. Eu quero que crie um órgão, eu acho que está na hora de acontecer, como aconteceu lá nos Estados Unidos, um órgão responsabilizado pelo terrorismo interno. Lá tem o FBI e tem o que se responsabiliza por isso. E eu acho que aqui devia ter também uma Polícia Federal responsável por isso. Prender esses caras, colocá-los atrás das grades, fazer com que eles cumpram pena, entendeu? Porque é fácil de achar. São sempre os mesmos que estão envolvidos. Essa torcida do Curitiba é aquela mesma que destruiu o estádio do Curitiba. Você lembra aquela vez? Quando o Curitiba foi rebaixado. O Curitiba foi rebaixado, são os mesmos caras. Não são, você vai procurar, são os mesmos caras que estavam envolvidos aí. Espancaram um torcedor do Corinthians, lembra? Quando o Corinthians errou o caminho, passou em frente à torcida do Curitiba, eles barraram o ônibus, espancaram o moleque não morreu, vai saber lá que não era hora dele de morrer. Mas é assim, então são sempre os mesmos. Então tem que ter um órgão, sim, da Polícia Federal, responsável para pegar esses caras e botar na cadeia. Como aconteceu com o doutor Nico, que foi atrás de quem ameaçou o Cássio e descobriu quase mais de 10 caras que fizeram isso. E os 10 caras foram presos.
porque ameaçaram de morte a família do Carlos. Eu acho que, eu entendo o que o Chico está falando, mas entendo que a situação ela é muito mais complexa e deve ser muito ampla. Parte de você ter vontade política de todos os lados para realmente tomar uma medida. Vamos lembrar o que aconteceu com o futebol inglês. Quantos anos o futebol inglês ficou suspenso de qualquer competição internacional? 5 anos. Quer dizer, então, a gente fala de torcida organizada, a mesma torcida organizada que dirigente vai lá, abre as portas para conversar com o jogador. E que disponibiliza ingressos Exato. E que também faz, transforma em político dirigente de futebol. Quer dizer, então, é muito mais complexo. Você tem que mexer com as leis, você tem que ter na sociedade todos realmente envolvidos para que isso pare. Põe na cadeia, Celso. Mas, Chico, assim, sinceramente, são... O dirigente que faz isso com mas aonde eu quero chegar? São 31 anos de TV Gazeta, 31 anos no esporte. Há 31 anos a gente fala a mesma coisa, já teve gente que morreu no estádio, já teve gente que morreu fora do estádio, e é todo final de semana, é toda rodada, a gente vê isso. E acabou. E a gente discute, mas não existe uma iniciativa séria por parte da sociedade para mudar esse estado de coisas. O campeonato parar, os clubes serem punidos, não existe isso. Então, enquanto não houver realmente uma movimentação, enquanto o mundo achar que isso é normal, e é o que acontece, tem jogo de futebol, é normal, então não vai para o estádio, evita. Até agressão com o próprio jogador. Todo jogador tem que parar. E tudo isso faz parte do mesmo processo. É agressão ao jogador, é agressão ao torcedor adversário, é o vandalismo nas ruas, no metrô, no transporte público, nos carros que estão parados. Quer dizer, tudo isso envolve a sociedade. Então, se não houver um posicionamento sério de políticos, que muitas vezes são eleitos com esses votos, com o voto dessas pessoas, sabe? Mas dirigentes eu de clubes... sentindo que nós não vamos sair do lugar. Não é isso que eu estou falando. Se a torcida elege o dirigente, elege o político faz a lei, ele não vai fazer a lei contra aqueles que o elegeram. Entendeu? É isso aí. É isso, mas aí que tá. E aí, o maior problema é a lei hoje. Flávio, o doutor Freire sempre falou, ele veio aqui e falou para nós. Quem faz o problema está na lei, não adianta o policial ir prender, tá ali, faz... Mas quem faz a lei é o legislativo. Flávio. Se o legislativo tem pessoas que têm interesses em proteger, vai ficar... Flávio, tem que a polícia ir atrás desse cara que foi eleito e pôr na cadeia. Sim, ele pode ter sido eleito. Ele pode ter sido eleito pela torcida, mas ele não tem o direito de defender bandido. É isso que a gente tem que pôr na cabeça. Não tem direito, ele não tem como vereador, como deputado estadual, como deputado federal, defender bandido. Chico, então quem defende bandido é bandido também. Mas aí é lei, então Chico. Tem que encana. O cara vai lá... Não tem jeito. Mas não tem lei para isso. O cara vai lá, assina um termo circunstanciado e é liberado logo em seguida. É isso aí. E Flávio, mesmo quando a torcida ela é suspensa do estádio, o torcedor organizado ele continua frequentando o estádio sem o uniforme. Não adianta você impedir a torcida organizada, Divo. O que você precisa é evitar que esse tipo de situação aconteça e que o cara saiba que se ele fizer, ele vai ser punido. Exatamente. De novo, eu volto lá para a Inglaterra por 5 anos. Acabou, ó, a Premier League hoje. Bom, gente... mas os hooligans vão se deixar de se pegar lá essa bagunça toda, ela foi seguida de um jogo, tá? E no jogo até que o Santos, o primeiro tempo foi bem legal, o segundo tempo caiu um pouquinho. Vamos dar uma olhadinha rapidamente nos gols do Santos, que conseguiu a sua primeira vitória, que também foi bem importante. Vamos dar uma olhada. O Santos recebeu o Curitiba na Vila Belmiro e, se não deu um chocolate, ao menos proporcionou um bom domingo de Páscoa aos seus torcedores. O Peixe abriu o placar cedo. Aos 11 minutos de jogo, Léo Batistão empurrou para dentro após passe sem querer de Marcos Leonardo. Santos 1-0. Aos 15 foi a vez de Ângelo aparecer. O menino da Vila bateu colocado de fora da área, mas o Alex Muralha do Coxa fez ótima defesa. Mesmo sem fazer grande pressão, o Coxa chegou ao empate após um pênalti duvidoso de Zanocelo em Andrei. Léo Gamalho, o Ibra brasileiro, bateu com classe e empatou. Gol do Curitiba. E o Coxa mal teve tempo de comemorar o gol de empate, pois após cruzamento na área, o zagueirão Henrique tentou cortar
e mandou contra a própria meta. Santos de novo na frente. 1 minuto depois, Aleph Manga desperdiçou boa chance para o Coxa em falha defensiva do Santos. E se o primeiro tempo teve alguma emoção, o segundo transcorreu de forma mais calma para o Santos, que perdeu a chance de matar o jogo com Lucas Braga, mas conseguiu se segurar até o fim da partida e vencer a primeira no Brasileirão. Final de jogo: Santos 2, Curitiba 1. Reparem que os estádios estão cheios. A Vila a gente está acostumado a ver com pouca gente, estádio cheio. O Maracanã hoje muito cheio. Corinthians 57 mil pessoas. Cheio. Então a gente tem que tentar preservar isso, porque daqui a pouco a pessoa que foi lá hoje passou por essa cena, o cara não volta mais. E o pessoal está com vontade de estádio, né? Ficou 2 anos sem ir, então tem que aproveitar esse momento para reconquistar o Foi torcedor. um bom jogo, né, Flávio? Foi um bom jogo da equipe do Santos, né? O primeiro tempo, o Bustos conseguiu montar uma equipe onde o seu setor de meio campo está bem tá bem formado, né? Agora está bem constante, há uma marcação no seu setor de meio campo, contratou um ou outro que é importante para esse grupo, então o Santos está crescendo aí. Queria... Fala. Não, queria só ter falado, só para não passar batido, quando o Bruno está falando de gestão de grupo, só voltando no Corinthians, que é algo que dá para notar que o Vitor Pereira tem feito no Corinthians. Sim. Ele deu uma declaração ontem de que ele tem conversado muito com o Roger Guedes, é o cara que ele tem mais conversado, justamente sacou o Roger Guedes alguns jogos, tendo sensibilidade para entender. Ele conversou com o Renato Augusto. Pois é, então o Vitor que está fazendo esse processo de mudar o time toda hora, ele tem conversado muito, explicado as razões. Então acho que tem a ver muito com o Bruno falou de gestão de grupo, não por acaso. Outra coisa, só para completar o que ele está dizendo. Vamos encerrar esse tema que a gente tem que passar. Tem que seguir. Só para completar, o que o Vitor Pereira fez com o Cássio hoje foi uma coisa maravilhosa. O Cássio deu o tiro de meta e acabou saindo o terceiro gol. E aí, quando o Cássio fez isso, ele olhou para o Vitor Pereira olhou para ele, e eles, um aplaudiu o outro, porque o Cássio está aprendendo a jogar com os pés. E ele elogiou o Cássio como um grande goleiro, que ele disse assim, um goleiro de seleção, como ele não está sendo humilde demais, respeitando o que eu estou dizendo para ele fazer. Quer dizer, então eu acho que o Vitor Pereira está começando a ler direito o Corinthians. Já que nós vimos o gol do Rony, vamos ver o Palmeiras, como é que se saiu ontem lá em Goiás. E teve dificuldades, vamos ver. Goiás e Palmeiras em jogo que deu o que falar. Nos primeiros minutos, Dudu mandou a bola na trave. O adversário respondeu com Apodi, só que o Everton estava atento e fez uma ótima defesa. Aí chegou o segundo tempo e o time goiano abriu o placar. Pedro Raul finalizou, Caio dividiu com Everton e a bola entrou. O VAR entrou em ação para analisar uma possível falta de Caio em o Everton, mas o gol foi validado. 1-0. Depois, o goleiro do Palmeiras fez outra boa defesa e evitou o segundo gol. Rafael Veiga tentou deixar tudo igual, só que mandou a bola para fora. E não é que nos acréscimos saiu o empate. Tadeu saiu de soco após cobrança de escanteio e na sobra o Rony bateu de primeira e fez um golaço. O VAR entrou em ação mais uma vez e analisou a disputa de bola entre Gomes e Tadeu. O gol foi confirmado. Goiás 1, Palmeiras 1 e fim de papo. Muito bem, a comissão de arbitragem da CBF, agora dirigida pelo Seneme, o Wilson Seneme, liberou as conversas dos 2 gols que o VAR teve interferência direta. Vamos acompanhar? Não sei se vocês concordam. Sim, vamos acompanhar. O primeiro gol que teve interferência... Nós estamos verificando se há uma falta no goleiro, ok? Os 2 erram na bola, tem um choque acidental e a bola passa para mim, ok? Tem choque acidental e a bola passa para mim, ok? Bota pela goal line aí. Pode soltar em play. Ó, os 2 erram na bola, a bola passa, a ação é depois. Braulio na escuta. Foi verificado impedimento, não ocorre. Foi verificado uma possível falta no Everton. Os 2 erram em bola e a bola passa e o choque é acidental depois. Certo? Segue decisão de campo, gol legal. Ele deu o gol, né? Deu o gol. Tá ok? Para mim, corretamente. Correto. Sim, a bola já correto. tinha passado. Tá bom. Hã? A bola já tinha acho passado. Que foi falta. Você acha que foi falta? Eu acho que foi falta. Bom,
Aí nós tivemos. Eu acho isso muito bom. Goleiro na Todos os pequena área, não transversais pode deveriam tocar no ser goleiro assim. na pequena área, pô. Você gosta disso, Bruno? Acho que essa Eu gosto. Mas a bola tinha muito passado, boa, né? Paulo. Não, tudo bem, mas Paulo antes também da tá bola dentro do passar, gol, né? Mas aí teve tudo choque. bem, Ele nós não estamos evita falando, o nós Everton de fazer a entendemos defesa. Por que o árbitro tomou uma determinada decisão baseada no VAR. Em nenhum momento o choque evita o Everton de fazer a defesa. A bola já tinha passado. Isso é uma coisa que quase todos os esportes têm essa transparência. Tem. né? O vôlei tem, o tênis já tem, todo mundo já Com tem. transparência. Com transparência. Vamos para o outro lance que o VAR decidiu ontem lá em Goiânia. Vamos ver. Fica no 26 ali, André. Jogo. Possível falta. Solta em play desde lá do escanteio que temos tempo, tá? Vai bater mais um minuto. Pode botar pela micro já. Jogador, sai do bolinho. Volta aqui, volta no goleiro. Volta de novo pela micro, pode soltar. Solta pra mim pela 6. O goleiro saiu do gol, Braulio, aqui. Não, o que foi o quê? Volta um pouquinho. André falando, estamos checando, Volta tá, mais, Braulio? volta mais, desde lá do escanteio. Ah, sim. Braulio! Só situação do goleiro. Aí, pode soltar. Vai entrar lá pra atender, pode? Não nada. O jogo tá parado. Não, tá normal. Pela 4. Temos tempo, tá parado pra gestão do campo, perfeito. Braulio já checado o lance, gol legal, ok? Já checado, gol legal, tá? Tá aí. Mestre Alberto Helena, gosta dessa situação, da transparência e concorda com essa definição do VAR nos dois lances? Adoro toda a transparência. Toda a transparência. Todo mundo fica sabendo o que está sendo dito. E, inclusive, olha, essa explicação do VAR anula a observação do salvo na televisão. Essa é o fato. Perfeito. Todo mundo concorda com a Eu definição? não concordo com o segundo gol, com o gol de empate do Palmeiras. Para mim, falta clara do Gomes em cima do goleiro Tadeu. Tanto é verdade que ele vai com o braço e baixa o braço para baixo. Ele faz esse movimento e empurra o Tadeu. O Tadeu vai para trás. Ele vai para trás por quê? Porque ele sofreu uma carga faltosa do Gomes. Mas como que você vai subir com o braço assim? Não, mas é que tá. Mas ele foi de contra o Chico, goleiro. ele socou o goleiro lá. Vocês querem que Ó, dê tá pênalti, vendo? né? Não, mas ele subiu o goleirão saiu socando. Não foi falta. Não, Paulinho, pode reparar. Ele toca no goleiro antes da bola chegar lá. Ele cometeu falta. A falta foi clara. O goleiro tocou na bola. Pra mim foi O goleiro falta. tocou na bola. Saiu socando. Tocou na bola depois de ser empurrado. Olha lá. Tá empurrado aonde, Chico? Aí, ó. Agora, na hora que ele vai tocar a bola, ele empurra. Pra mim, esse gol teria que ser anulado. Vocês em casa também já têm a sua opinião? Nós vamos fazer um quem é melhor. Aliás, tem dois hoje, né? Tem Palmeiras de Flamengo e tem Palmeiras de Corinthians. Só uma coisinha. 2 jogos do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Palmeiras voando na Libertadores, voando. Mais 2 jogos do Campeonato Brasileiro. Uma derrota em casa e um empate fora de casa com o Goiás no final do jogo. Brunoro, isso tem que dar algum sinal de alerta, alguma coisa? Como é que você vê isso? Não, acho normal. Acho normal. O começo de campeonato, principalmente o brasileiro, vocês estão vendo algumas coisas diferentes. Então, principalmente para os clubes que estão jogando várias competições, isso vai ser normal, até que se ajeite, até que se descanse alguns jogadores. Por enquanto, o Campeonato Brasileiro ele é administrado, por enquanto. Se deixar passar, aí continua um problema sério. Até quando é administrado? Eu acho que até 4ª rodada, 5ª rodada é administrado. Até a 4ª. Isso. Porque a frase, o Guardiola, lógico que ele não é o Deus e tudo que ele fala, ok. Mas eu respeito muito e vou muito atrás. Diz o seguinte, nas primeiras 8 rodadas, você não ganha o campeonato. Mas seguramente você perde. Depois de 8 rodadas, se você não. Você falou em 4, 5 também. Falei 4. Se você não. Depois de 8 rodadas, se você não tiver numa pontuação razoável, você está fora da briga. E outra coisa, o Palmeiras perdeu 2 jogos para times razoáveis, né? Perdeu pro Ceará. Vem de títulos importantes também. Vem de títulos importantes também. É normal que o jogador dá aquela relaxada. Mas daqui a pouco engrena novamente. Prêmio, Marcelo. E lembrar também, Flavinho, que cada jogo do campeonato pontos corridos é uma decisão. Porque esses 3 pontos podem fazer falta lá na frente, exatamente no momento de decidir o título. É preciso que o Palmeiras entre rapidamente
na ordem, viu? Porque se continuar assim, babau. O Palmeiras de 6 ganhou 1. Né? Marcelo, presente? Vamos lá, Flávio. Nosso primeiro prêmio disponibilizado para nossa audiência é a camisa do Avaí. A camisa do Avaí que vai para o nosso telespectador Eleon Moura, lá de Interlagos. Ele fez passo a passo como a gente recomendou no início do programa, então nossa produção vai entrar em contato com você essa semana, Eleon. Camisa do Avaí mais o kit CrossFox, tá garantido, é para você. Legal, daqui a pouco tem mais 2 presentes, né? E se a gente, no hashtag Mesa Redonda, entrar no Tops, também tem mais um presente para todo mundo. Vamos lá, quem é melhor? Palmeiras ou Flamengo? Agora nós vamos falar de individualidade, né? Agora... Papel muito importante para o Palmeiras, Piqueires. Bruno Nobre. Aí eu vou de Felipe, pelo que ele faz pelo time. Felipe Luiz. Chico. Felipe Luiz, sem dúvida. Hoje foi uma das melhores partidas do Felipe Luiz. Felipe Luiz. Felipe Luiz também. Mestre. Felipe Luiz. Eu vou nesse momento de Piqueires, mas ganhou o Felipe Luiz no primeiro ponto do Flamengo. Aí? Arão ou Danilo? Danilo, melhor volante do Brasil. Bruno. Danilo. Chico. William Arão. Arão. William Arão jogou hoje de zagueiro. Colocar com o Danilo ali, que arma o jogo, é diferente, é completamente diferente. Danilo. Danilo, que em breve a gente vai ver na Europa. Mestre. Danilo Aqui também continua a goleada do Palmeiras, 5-1. João Gomes e Zé Rafael. Zé Rafael. João Gomes. Jogou muito hoje, João Gomes. Né? Chico. João Gomes. O João Gomes jogou muito bem hoje, mas Zé Rafael tem feito gols importantes e tá bem ele, Zé Rafael. Marcelo. O teto do João Gomes é mais alto, eu vou de João Gomes. João Gomes. Mestre. O João Gomes tem um belo futuro pela frente, mas por enquanto o Zé Rafael. Eu vou de João Gomes também, eu não sei como é que ficou. Deu Flamengo? Então deu Flamengo. Tá 5-2. Arrascaeta e Rafael Veiga. Olha essa aí. Essa é briga brava, hein? Não pode empatar, tem que escolher. É Photoshop, né? Que chama negócio de comida de cavalo. Não importa, tem que ir. A chuteira de um é mais bonita, não interessa. Vai, Celso. Vamos, Veiga. Calma, velho. Calma. Dá pra começar o Veiga. Olha lá, não falei? Bruno. Eu? Fácil, né? Fácil é assim. Não quer começar o contrário, né? Eu vou de Rafael. Rafael Veiga. Chico. Arrascaeta, sem dúvida. Arrascaeta. Paulo. Não, o momento é do Veiga. Não tem nem que falar mais nada. Marcelo. Arrascaeta. Mestre. Pois é, né? São os dois decisivos. Eu prefiro ainda o Arrascaeta. Arrascaeta, eu também vou de Arrascaeta. Então deu Flamengo. Deu Flamengo? 5-3. 5-3. Tá boa briga, hein? Everton Ribeiro e Scarpa. Everton Ribeiro.
Bruno. Sou o Scarpa, muito mal entendido Scarpa. Scarpa é um belo jogador. Então, foi? Scarpa. Chico. Everton Ribeiro jogou muito bem hoje, inclusive. Eu gosto do Scarpa, vem no momento, ajuda muito a equipe. O Everton Ribeiro não passou uma fase muito boa, Scarpa. Everton Ribeiro. Mestre. Everton Ribeiro. Eu também vou de Everton Ribeiro. 5-4. E a coisa Equilibrou. começa a ficar mais racional, né? 5-4. Lázaro e Dudu. Dudu. Mestre. Dudu. Eu vou votar no Lázaro por uma razão bem, vou explicar bem rápido. Joga demais. Jogou muito hoje, Demais. Ele é um molequinho. Claro que não está no nível do Dudu ainda. Gostei da história do teto dele. O teto desse moleque é alto. Joga demais. E o teto Toca do de Dudu? primeira. Ele é maravilhoso. E o teto do Dudu? Como é que é? O teto do Não, Dudu. Dudu, ok. O teto do Dudu a gente já conhece. O Dudu a gente já conhece, falou, exatamente. teto, Esse Solano, Lázaro, eu não vou corneteiro ficar... hoje, hein, Paulo? Não vou ficar surpreso se ele ultrapassar. Corneteiro, hein? Hoje não. Hoje não tem condição. Mas eu não vou ficar surpreso se ele ultrapassar. É muito bom jogador. Em frente, Gabigol e Rony. Gabigol. Paulo, Fez gol importante, vou de Rony. Rony. Gabigol. Mestre. Gabigol estourado. Gabigol também. Estamos como? 6-5 para o Palmeiras. Paulo Souza e Abel Ferreira. O Abel tem um trabalho consolidado. Abel. Paulo Souza. Abel. Mestre. Abel. Também vou de Abel, deu 7-5. Ficou razoável, né, gente? Esse jogo é em São Paulo? Não, No Rio. No Rio de Janeiro. Aí o fator Maracanã e tal, né? Então, Vai ser de torcida única esse jogo? Vai. Não? Vai ser? É, vai? vai ser. O Flamengo O Flamengo conseguiu, entrou né? na O que vocês justiça. acharam disso? Acho que o Flamengo fez bem? Fez certo? Assim, querem criar uma liga, eu acho que falta bom senso. Mas lembrando que o Palmeiras também proibiu a torcida do Flamengo lá atrás, antes da pandemia, de ir ao Allianz Parque, chumbo trocado não dói. Olha, é o seguinte, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Quem mandou proibir os caras virem aqui? Agora não vão para lá. E aí, Bruno? Eu sou contra, mas nesse caso foi um revide normal, não deveria nem ter acontecido na primeira vez. É isso aí. Entendeu? Mas eu sou contra. Paulo. Eu acho que tem que parar com esses negócios de mimimi. Deixa jogo lá, põe torcida, não vai mudar nada. Deixa jogo com torcida, com espetáculo. Mestre, o que você pensa disso? Torcida única é um mal ou é um bem para o futebol, em cima de todo o quadro que a gente discutiu no programa? Na verdade é uma necessidade, porque vivemos numa selvageria absurda, né? Porque nenhum governo brasileiro investe o que deveria investir na essência da civilização, que é a educação. Educação. O coisa aí ainda até tirando dinheiro do Ministério da Educação. Quer dizer, é o fim da picada. Eu, sinceramente, eu tenho muito receio do que pode acontecer se voltar a torcida duplas torcidas. Eu entendo que todo mundo fala, é o espetáculo, é o show, mas o Brunoro citou o seguinte: dentro do estádio não tem acontecido mais nada. Talvez por isso, talvez por essa razão. Porque, infelizmente, o que é o ideal? Dividir torcida, óbvio, é bom para o espetáculo e tal. Temos capacidade para fazer isso? Temos educação para fazer isso? Esse é o ponto. Assim, simplesmente jogar lá, eu acho que pode virar selvageria. Em cima desse quadro, e eu entendo... Mas no Rio tem duas torcidas. No Rio se joga com duas torcidas. E não é nenhum exemplo de... nenhum exemplo de coisa que não aconteça em termos de selvageria imensa, né? Mas acontece o seguinte, Flávio, o espírito do carioca é diferente do espírito do paulistano. Não sei, não. De torcida, não. a coisa é... Eu acho assim, eu sei porque a minha filha mora no Rio de Janeiro, o povo carioca é um povo muito mal educado, isso aí não tenha dúvida, tratam você mal pra caramba. Se você chega lá, os caras se tratam, sabe, não gostam de torcida de fora pra lá. Agora, entre eles se entendem. Tanto é verdade que quando eles querem brigar, eles marcam um lugar longe do estádio e vão lá e se matam. Quer dizer, principalmente a torcida do Vasco com a do Flamengo, a do Fluminense com a do Flamengo. Então,
Eu acho assim que o espírito carioca é diferente. Então por isso que lá pode fazer um jogo com 2 torcidas, aqui não. Vamos lá, mais um prêmio, Marcelo. Mais um prêmio, Flávio Prado, e dessa vez a camisa do Santos, mais o kit CrossFox, vai para o nosso amigo Luciano Farias. Luciano, aguarde que essa semana a nossa produção entre em contato com você. Brunoro, você é uma das pessoas mais talentosas que eu conheço, em termos de organização, de eventos, etc. E eu quero acreditar que é possível 2 torcidas, mas eu não consigo imaginar como. Fala pra gente como seria feito isso. Bom, primeiro eu vou discordar do Chico sobre o povo carioca. Estou morando no Rio há quase um ano. Estou sendo muito bem recebido, então não vi nada. Só isso, né? Mas... porque você tem um status, você tem um trabalho, você está com uma função definida lá. Agora vai lá para pedir emprego para você ver que é bom. Eu vou muito na linha do Helena de educação geral, tá? Aqui no Brasil a gente precisa melhorar muito nesse aspecto. Olha, eu sempre quis crer que a gente poderia ter torcida dividida sempre, né? Porque é o âmago do esporte. Sim. Né? É o âmago do esporte. Hoje em dia, é muito difícil essa situação. Muito difícil, que eu digo, de novo, dentro do estádio está controlado. O problema é fora do estádio. Né? Então, eu vou ter que dar o braço a torcer que hoje precisa ser torcida única. Não gostaria que fosse diferente. Nem eu. O problema é que nós não temos estrutura nem competência para fazer isso. Se a gente for fazer uma situação, vamos dizer, se eu fosse criar uma estratégia para isso, tá? Uma estratégia para isso, eu começaria com um nível de torcida bem menor, por exemplo, do visitante ser 5%, coisas do tipo, tá? Para começar paulatinamente. E esses 5% Mas já é assim, não é? Não, é 10%. São 10%. É um pouco mais, gente. Começar. Desculpa. É o dobro. É 5%, tá certo. Então, assim, começar assim, orientando esse pessoal, orientando a torcida. Porque o que falta também é orientação. Se eu chegar para você e falar assim, olha, a torcida, se houver briga, o próximo jogo é portões fechados. Pune o clube. Pune o clube. Entendeu? É uma maneira. Eu acho que a gente, não vou te dar uma solução agora, mas eu acho que a gente pode ter uma estratégia, tudo. Eu acho que essa estratégia nunca foi pensada. Então, assim, é sempre assim, torcida única, pronto, resolveu. Mas nunca ninguém parou para pensar, falou assim, vamos fazer um projeto paulatino, com calma, com orientação, coisa do tipo, entendeu? Então, eu vou com 5%. Esse 5% vai sentar num lugar do estádio, só vai sair depois que tudo lá fora estiver controlado. Tudo lá fora estiver controlado, eles vão ser levados até o ponto de saída. Quer dizer, nunca é feito dessa maneira. Se joga lá fora e acabou, entendeu? Então, acho que assim, eu acho que tem que voltar paulatinamente isso. E o nosso papo de campeão? Bom, nós temos aí várias entrevistas já e... Quantas? Nós temos 12 até agora. 12. Nós temos aí um elenco muito bom. Essa semana aqui nós também já temos mais 2 que serão entrevistados. Então está sendo um papo assim muito legal, muito gostoso. A trajetória desses jogadores, a infância desses jogadores, os problemas que aconteceram para chegarem à Copa do Mundo. Então está sendo muito legal esse papo com eles e a aceitação está muito boa. Estive com o Rivelino na casa dele, foi muito legal. Dia 1º de maio, logo às 23 horas, após o mês. Legal. Marcelo, enquete e prêmios que faltam, por favor. Vamos lá. O último prêmio que falta é a concorridíssima camiseta do Palmeiras, né? Muitos internautas brigando aí por essa camisa. Essa camisa, dessa vez, vai para o nosso amigo Wagner Estrefeza. Então você também aguarde aí com os nossos outros 2 vencedores, que a produção vai entrar em contato com você essa semana. E o resultado da enquete não poderia ter sido diferente. A enquete, lembrando que era: o São Paulo sente a pressão em jogos contra times mais fortes? 92% sim. Então, realmente, a molecada tricolor ainda precisa ganhar mais casca. Pessoal, muito obrigado. Brunoro, muito obrigado. Foi ótimo te rever. Agradeço. Valeu, meu amigo. Obrigado. Mestre Helena, muito obrigado. Até a semana. Tchau, Celso. Tchau, Chico. Tchau, um abraço. Paulo. Um abraço, tchau, Luiz. Marcelo. Garotinho. Até semana que vem. Valeu, Garotinho. gente. Tchau.